Vamos dar continuidade ao nosso curso do Visão Panorâmica das Escrituras, entrando agora no nosso último período bíblico, que é o período cristão. Então nós vamos começar agora a falar aí do Novo Testamento, tá bom? Olha só no slide comigo e você vai ver aí os períodos divididos, esses períodos que nós fizemos aí durante todo o nosso trajeto até aqui, tá bom? Então, lembrando que nós começamos lá pelo período pré-diluviano, contando a história de Adão e Eva, depois passamos pelo período diluvial, pós-diluvial, diluviano, perdão. Então, esse pós-dilúvio, que é o que acontece depois da história do dilúvio, né? Então, a Noé e sua família que saem da arca, até chegarmos ao período patriarcal, os primeiros pais da nação de Israel, cujo Deus chamou, Abraão, fez para ele 3 grandes promessas, e essas promessas nós vimos se cumprindo durante a história, né? Então lembram qual eram as 3 promessas? Farei de você uma grande nação, nós vimos isso se cumprindo. Então de Abraão, Deus fez de fato uma grande nação numerosa que nasceu no Egito. Depois Deus prometeu dar a essa nação uma terra prometida. Nós vimos isso acontecendo também, principalmente ali na história de Josué, a época das conquistas. E por fim, Deus prometeu abençoar todas as nações do mundo através dessa nação de Israel, e isso se conclui, se completa na pessoa de Jesus, que nasce, na nação de Israel. Ele é um judeu e Jesus vai trazer essa bênção universal, tá bom? Nós vimos depois o período mosaico, que foi aí esse período que passamos pela época dos juízes, monarquia, a queda dos reis, a época do reino dividido e posteriormente o exílio e a restauração. E aí terminamos o Velho Testamento. Nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre esse período interbíblico, ou também conhecido como período do silêncio, que durou 400 anos, que é o final do Velho Testamento, aí com o início do Novo. Então, entre um e outro, nós temos um período aí de 400 anos de história. E o que nós vimos nas últimas aulas foi alguns fatos históricos relevantes, importantes, que nos ajudam a entender esse cenário aí do Novo Testamento. E agora nós vamos entrar aí no período cristão, nessa última parte do curso, tá bom? Então acompanha aí essas últimas aulas, tenho certeza que vai ter muito esclarecimento para você, tá bom? Então vamos lá. Ainda nós precisamos entender que de fato nós estamos ainda debaixo da lei mosaica. Então Jesus nasce debaixo da lei. Nós temos que entender que essa lei, lembra que eu disse lá na profecia de Jeremias 31:31, que Deus prometeu fazer uma nova aliança, entregar uma nova lei, ou seja, essa nova aliança ela vai ser firmada, de fato, ali, ela vai ser concluída na cruz. A cruz é o ápice do evangelho, aquilo que Jesus fez na cruz. Então nós temos que entender que Jesus viveu debaixo dessa aliança mosaica. Então Jesus viveu debaixo da velha aliança como um judeu obediente. Ele seguiu essa lei, ele cumpriu essa lei e por causa disso ele nunca pecou. E pelo fato de nunca ter pecado, ele se torna esse sacrifício perfeito por nós na cruz, tá bom? Então, dito isso, do nascimento de Jesus até a sua morte na cruz, ainda estamos no período mosaico. Então, por isso, todos os judeus, incluindo Jesus, viveram debaixo da lei dada através de Moisés no Monte Sinai, tá bom? Os 4 evangelhos que nós temos nas primeiras páginas da Bíblia, que são os primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão narrar para nós a vida de Jesus durante este período. Nós temos que nos lembrar que o Novo Testamento ele não é uma bibliografia exata sobre todos os anos que Jesus viveu entre nós, mas sim, o Novo Testamento, o Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, eles são um relato do ministério de Jesus, o que Jesus veio fazer. O seu ministério, os seus ensinamentos, as curas, os milagres, as parábolas, mas principalmente o ápice que foi a sua morte na cruz, para relatar às pessoas o que Jesus veio realizar aqui na terra, tá bom? Maravilha, tá bom? Então, com o fim do silêncio, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Após 4 séculos, Deus, que tinha falado dos profetas, agora se revela através dos profetas, Então, se no Velho Testamento Deus falava através dos profetas, agora no Novo, ele vai falar conosco através do seu Filho Jesus, tá bom?
Então, nós temos que lembrar, né, que antes de Jesus, Deus envia o último profeta, que é João Batista, que vai preparar o caminho para Jesus, mas nenhum deles iria cumprir a função de um libertador terreno. Essa função, essa tarefa era e sempre foi de Jesus. O Messias, ele veio com uma missão maior, né, do que é esperada pelos judeus. Através dele, Deus cumprirá a última promessa feita aos patriarcas, que é abençoar todas as nações do mundo, tá bom? Então, algumas perguntas que nós vamos responder nessa e nas próximas aulas. Então, primeiro, quando se inicia e quando termina o período cristão? Então, a gente vai responder isso nas próximas aulas. Qual a relação com a velha aliança, com o reino e com a igreja? Então a gente vai ver isso também. Lembra do sonho que eu falei? Que está ganhando forma? O que é esse reino de Deus espiritual que Jesus está trazendo, tá bom? E nós vamos ver como esses fatos influenciam na minha vida aqui na Terra e na vida pós-morte. Então nós vamos ver a conclusão épica dessa história, entendendo o que eu e você precisamos fazer para de fato termos a certeza, né, da nossa salvação, né? Certeza aí de que nós podemos confiar em Cristo, tá bom? Então, olha só esses dois textos bíblicos que nos ajudam a entender como Deus fala conosco agora nos últimos dias. Mas nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Quem é esse daqui? Você pode ler o texto depois inteiro. Ele está falando de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando do verbo, né? A palavra, aquele que deu início a tudo. Então, esse se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender ao entrar no Novo Testamento é a vinda do Messias. O que significa a palavra Messias? Já se perguntou? Tem dúvida em relação a isso? Então, vamos tirar essas dúvidas aí agora, tá bom? Então, a palavra Messias do hebraico significa vem do hebraico, né, a palavra Messias, que é Meshíaca, que significa o ungido, ok? Em hebraico, Messias, e em grego, futuramente, você sabe disso, você está cansado de saber, que a Bíblia no futuro foi traduzida para outros idiomas. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra grega para Messias é Cristo, tá? Ambos, a palavra Messias e Cristo significam o ungido de Deus. Ou seja, Jesus Cristo não é o seu sobrenome, mas Jesus Cristo é o título que Jesus leva. Ou seja, Jesus é o Cristo, o Christus, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Esse é Jesus, tá bom? A primeira coisa que nós vemos em relação a Jesus é que Jesus cumpre a promessa feita a Davi. Então lembra que na velha aliança, reis e profetas eram ungidos por Deus para serem representantes oficiais e falarem em seu nome, né? Então os reis e profetas, eles falavam da parte de Deus para a nação. O termo Messias viria a ser usado para esse esperadíssimo rei prometido a Davi em 2 Samuel 7, do qual viria para estabelecer o seu reino e governar sobre Israel para sempre, portanto um reino eterno. Ou seja, né, aqui nós vemos que Jesus cumpre a profecia dada a Davi lá em 2 Samuel 7, né? E é interessante isso porque nas primeiras páginas do Novo Testamento nós começamos com a genealogia de Jesus, né? Então o Novo Testamento começa com uma longa lista genealógica de Jesus. Então no Evangelho de Mateus, por exemplo, os antepassados de Jesus serve de ponte entre a nova e a velha aliança, né? Serve para provar que Jesus é esse Messias prometido, né? Era uma prova incontestável para os judeus. E você vai ver que havia ali uma tríplice divisão, né? Então, de Abraão até Davi. Então, você pode ler depois Mateus 1, do 1 ao 17. Você vai ver que vai de Abraão até Davi, de Davi até o exílio. E do exílio, ele leva-nos até Jesus Cristo, tá bom? Maravilha, né? Então, de Mateus 1, do 1 ao 17, essa genealogia de Jesus, né? Ele vai mostrar para nós aí essa genealogia que é muito importante para os judeus. A gente precisa se lembrar que a genealogia para os judeus é muito importante, né? E o Novo Testamento ele vai apresentar Jesus
com algumas características, né? Então vai apresentar Jesus para nós como Cristo, como um rei eterno, como esse filho de Davi, descendente de Davi, né? Então muitas características interessantes, tá bom? Então, basicamente, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né, os primeiros 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são um resumo, eles são conhecidos como evangelhos, né? Esses livros retratam a vida do Messias, desde a sua encarnação, até, né, quando ele tomou forma humana, até a sua ascensão aos céus, ou seja, quando Jesus foi embora, correto? Então, o gráfico abaixo mostra esses fatos principais. Então, antes do gráfico, eu vou mostrar uma imagem para você poder entender comigo também a diferença entre os 4 evangelhos. Por que nós temos 4 evangelhos, né? Então, antes da gente ir para a imagem, né, só mais esse último slide, que mostra para nós, né, e é um princípio que você precisa entender, que nós temos originalmente 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles foi escrito originalmente para um público-alvo primário, né? Então é óbvio que depois esses livros foram compilados, né, num livro só, que nós chamamos de Bíblia, e nós temos acesso a esse livro, né, todos os 4 evangelhos. Mas não foi assim no princípio, né? Então eles escreviam e enviavam essa carta para alguém com um objetivo primário, tá bom? Então vamos entender um pouco, porque entendendo isso você já vai ler os evangelhos com outros olhos, ok? Então rapidamente aqui para você poder ver comigo, e depois eu convido você a estudar esse slide com mais detalhes, né? Mas olha lá, vamos comigo aqui. O primeiro evangelho que nos é apresentado é o evangelho de Mateus, ok? Mateus tem 28 capítulos e 1070 versículos, tá bom? Mateus escreve na condição de uma testemunha, ou seja, Mateus era um dos apóstolos. Então, quando você lê os evangelhos, você vai ver que Mateus era um dos apóstolos de Jesus. Ele foi escolhido para segui-lo. Em alguns livros você vai encontrar ele com o nome de Levi, tá? Levi ou Mateus é a mesma pessoa. Ele era um coletor de impostos que abandonou tudo para poder seguir Jesus, ok? Provavelmente como coletor de impostos, Mateus tinha uma condição financeira muito boa. Então a gente entende que ele abandonou tudo isso para poder seguir o mestre. Jesus disse: venha, deixe tudo isso e me siga. E Mateus fez isso, tá bom? O evangelho de Mateus, ele vai se destacar, ou seja, Mateus, primariamente, ele tem a intenção de atingir os judeus. Mateus quer ajudar os judeus, ele quer convencer os judeus de que Jesus é esse Messias prometido que cumpre as profecias do Velho Testamento. Então, por isso, quando você ler o evangelho de Mateus, você vai encontrar várias referências ao Antigo Testamento. Então, o tempo todo, Mateus vai fazer um link, né? Ele vai ligar aquilo que está acontecendo com alguma profecia do Velho Testamento. Então, por exemplo, você abre lá Mateus capítulo 1, nós começamos com a genealogia de Jesus. E para quem que a genealogia era importante? Para os judeus, correto? E isso era para cumprir a profecia de 2 Samuel 7, né, que falava que o Messias deveria vir da descendência de Davi. Mas, por exemplo, logo no capítulo 2, você tem aqui uma profecia, deixa eu ver aqui de qual texto, do livro de Miqueias, né? Por exemplo, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor dentre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel como o meu povo, né? Então, olha só que interessante, né? Então, Mateus fez uma referência a Miqueias no Antigo Testamento, né, para mostrar que no nascimento de Jesus, que esse Jesus que está nascendo é de fato o Messias. E Mateus vai fazer isso durante todo o seu livro, durante todo o seu evangelho. Então Mateus vai trazer várias passagens para mostrar para os judeus, para convencê-los de que Jesus é aquele que cumpre as profecias do Velho Testamento. Tá bom? Vamos lá, por slide. A gente volta continuando a dizer
que a referência que Mateus vai fazer de Jesus nos seus evangelhos, ele vai apresentar Jesus como rei e Messias dos judeus. Existe sim a genealogia no livro de Mateus, vai nos levar até Abraão, e a ênfase do seu livro está nos sermões. Então aqui em Mateus nós vamos encontrar os grandes sermões de Jesus, como por exemplo Mateus capítulo 5, o sermão ali das bem-aventuranças, o sermão da montanha, onde Jesus vai pregar a respeito do reino de Deus, né? Vai pregar a respeito da ajuda aos necessitados, da oração, do juramento, da vingança, enfim, das bem-aventuranças. Então, essa ênfase nos sermões de Jesus é bem interessante para que a gente possa estudar mais a respeito desse ministério de Jesus, tá bom? Pois bem, o segundo evangelho que nos é apresentado, eu vou apagar aqui para que isso não confunda você, o segundo evangelho que nos é apresentado é o evangelho de Marcos, tá? Então vamos agora para o evangelho de Marcos. Marcos é o menor dos 4, ele tem 16 capítulos e 678 versos. Ele foi um discípulo de Pedro, né? Você vai ver no livro de Atos que Marcos também foi um colaborador, um companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo. Então você vai ver lá que no primeiro momento ele parece que abandona a comitiva deles, mas no último livro que Paulo escreve, em 2 Timóteo, Paulo elogia Marcos dizendo que ele era útil para o evangelho, né? Ou seja, é interessante ver também o crescimento, o amadurecimento, né, de Marcos, né, como um companheiro de viagem. Então Marcos ele escreve a priori para os romanos, né? E qual é a ideia de Marcos? Ele quer ajudar os romanos a verem Jesus como um servo, o servo do Senhor. E é interessante isso, porque na cultura romana, aquele que serve era o pior tipo de trabalho que existia. Era extremamente humilhante você ser um escravo, você ser um servo dos outros, tá? E é interessante porque Marcos vai apresentar Jesus como servo. É no Evangelho de Marcos que Jesus aparece várias vezes servindo e ensinando os seus discípulos a servir uns aos outros em amor, paciência e misericórdia, né? Então, isso é muito importante porque Jesus é apresentado dessa maneira. E para mostrar que ele era Deus, Salvador, que veio salvar, curar, pregar, morrer na cruz, mas isso não impediu ele de ser um servo. E ele vai mostrar o verdadeiro princípio dessa disciplina espiritual tão importante, que é ser servo. Porque o verdadeiro servo é um servo humilde que precisa servir a todas as pessoas. E foi isso que Jesus fez. E é isso que ele desafia os seus leitores a fazerem, tá bom? Não há genealogia no livro de Marcos, tá? E a ênfase dele está nos milagres de Jesus, tá bom? O terceiro livro que nos é apresentado é o Evangelho de Lucas. Lucas tem 24 capítulos, 1149 versículos. Ele também foi um discípulo de Paulo. Então ele foi um discípulo de Paulo, não, também não, né? Porque Marcos foi de Pedro, perdão. Então Lucas foi um discípulo de Paulo, um companheiro de viagem de Paulo. Lucas também escreveu o livro de Atos. Então Atos também foi escrito por ele. E é interessante que o seu evangelho, logo nas primeiras páginas, Lucas diz que precisou fazer uma apurada investigação. Então você pode ler lá no capítulo 1, no verso 1 aí até o verso 10 mais ou menos, e você vai ver o que Lucas escreve, né, do verso 1 ao 4, perdão. Então Lucas 1, do 1 ao 4, você pode ver que Lucas diz que antes de escrever o seu evangelho, ele fez uma apurada investigação, uma investigação profunda, ele pesquisou tudo com muito cuidado, ele investigou de uma maneira cuidadosa todos os fatos que ocorreram para poder escrever o seu evangelho. E o seu evangelho queria principalmente atingir os gregos, né? Queria atingir os gregos, porque Lucas era de origem grega, então ele queria ajudar, né, os seus descendentes, parentes, amigos, né, a entender quem era o Messias e principalmente a crer que Jesus era o enviado de Deus, tá bom? E qual era a dificuldade deles? A dificuldade principalmente dos gregos era crer, né, de que Deus poderia se encarnar,
né, e principalmente não pecar. Então ele vai apresentar Jesus como o Filho do Homem, né, e o Filho do Homem é um título profético dado ao Messias, está lá em Daniel, se eu não me engano, no capítulo 12, né, cujo Filho do Homem é dado toda a autoridade, todo o poder e toda a glória, né? Você pode ler esse texto lá depois e estudar mais sobre esse título que o Messias levava, né? O Filho do Homem, tá bom? Então ele quer apresentar Jesus dessa maneira e ele existe genealogia no seu livro? Sim, e vai levar até Adão. Então olha que legal, ele vai pegar de Adão até Jesus, mostrando a árvore genealógica de Jesus, tá bom? A ênfase está nas parábolas. Então as parábolas, que são histórias que Jesus conta para ensinar uma lição a respeito do reino de Deus. Então é em Lucas que nós temos várias parábolas importantes, talvez uma das grandes parábolas da Bíblia, que é Lucas 15, a parábola do filho pródigo, né, que representa nós, né, na relação com Deus, onde abandonamos Deus, mas se voltarmos arrependidos, Deus está ali de braços abertos, como um pai amoroso, para nos receber de volta. E por fim, nós temos o último evangelho que nos é apresentado, o evangelho de João, tá bom? O evangelho de João, que foi também o último a ser escrito, perto aí do final do primeiro século, ok? O evangelho de João tem 21 capítulos, 879 versículos. João escreve na posição de uma testemunha, ou seja, João era um dos 12 escolhido por Jesus. Jesus disse para ele, vem e segue-me. Então, ele deixou tudo que ele tinha e foi seguir Jesus. João escreve para a igreja, porque a gente está aí perto do ano 90, né, depois de Cristo. Então, depois de Cristo. E o que está acontecendo dentro da igreja nesse ano, né, perto aí desse período? Começa-se a surgir algumas heresias, ensinamentos errados dentro da igreja. Talvez o maior deles seja o gnosticismo, né, que era uma filosofia que dizia, basicamente, que a carne era totalmente corrupta, então, e havia uma separação entre carne e espírito, e aquilo que você fazia na carne não afetava o seu espírito, ou seja, você podia pecar à vontade e isso não afetava a sua salvação. E isso é uma mentira, correto? Paulo vai escrever principalmente Romanos 6, mostrando que isso é um erro, né? Dizendo, olha, como nós que já nascemos de novo, que fomos sepultados em Cristo, podemos viver na prática do pecado? Não podemos, isso é um falso ensino, entende? Então, João escreve para a igreja para combater esses falsos mestres, e ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. Então, na cabeça deles era impossível Jesus ser Deus, porque a carne é totalmente corrupta, ou seja, Jesus não poderia ter encarnado e nunca ter pecado. Então era isso que eles ensinavam. Mas Jesus vai apresentar Jesus como Deus, e de fato um Deus encarnado, que tomou a forma de um ser humano, que viveu entre nós e que morreu na cruz, ok? Não existe a genealogia aqui nesse livro, e a ênfase está nos diálogos, nas conversas, né? Nas conversas de Jesus com, por exemplo, Nicodemos, em João capítulo 3, ou nas conversas que Jesus teve com seus discípulos, lá em João 14, 15 ou 16, tá bom? Então, isso daqui é só um resumo para que você possa entender, principalmente, quem escreveu, né? Então, quem foi que escreveu esses evangelhos, e qual foi o propósito primário que eles tiveram, qual foi a motivação primária para eles escreverem esses evangelhos. Então, primariamente, eles tinham ali públicos-alvos, mas hoje, graças a Deus, nós temos os 4 evangelhos, nós podemos ler os 4, podemos compará-los e podemos ter um retrato, um relato bem nítido sobre como foi o ministério de Jesus durante esses seus mais ou menos 33 anos que ele viveu entre nós, ok? E principalmente esses 3 anos, né, que foi o seu ministério, onde ele chama discípulos, viaja toda a Judéia, pregando arrependimento, perdão e pregando a respeito da chegada do reino, até que a sua missão seja concluída na cruz e posteriormente o seu sepultamento e a sua ressurreição. Tá bom? Então isso é só um resumo de como foi aí os evangelhos, e eu convido, né, como uma tarefa para que você possa escolher um dos 4 e possa ler esse evangelho para que você possa entender
com todos os detalhes como foi esse ministério de Jesus, tá bom? Então, eu espero você nos próximos vídeos.